Por que o avião é considerado o meio de transporte mais seguro que existe? Eu fiquei pensando sobre isso, estava conversando com o irmão em Cristo de São Paulo, né? Então nós estávamos falando sobre essa questão, não sei se você viu o caso aí da bateria, gente. Se puder, vou mostrar aqui para você, que explodiu uma bateria, um PET de bateria de bicicleta elétrica que explodiu dentro do elevador e matou o cara. Ele morreu asfixiado e queimado ao mesmo tempo. Vocês estão vendo aí a cena, foi uma coisa incrível. Então, aí, por que aí nós estávamos falando sobre acidentes, né? Aí ele falando sobre os aviões, eu mostrei para ele com o mapa, como vocês estão vendo agora. Ele dizia assim, ele falou assim: tem poucos aviões. Eu digo, não, tem centenas, bobear, tem milhares de aviões sobrevoando o mundo nesse exato momento. Aí mostrei para ele, no Brasil, mostrei para ele nos Estados Unidos, na Europa. Aí ele falou, pois é, mas a gente não vê isso. Eu digo, exatamente, essa é uma ilusão, que a gente pensa que tem poucos aviões porque a gente vê um, né, passando sobre as nossas cabeças, uma vez aqui, outra acolá. Então, aí nós estávamos comentando sobre essa frase, né? O avião é o meio de transporte mais seguro que existe. O porquê dessa frase? Ora, se um carro acabar o combustível, se um trem acabar a eletricidade, se um navio acabar o combustível, o navio não afunda, o trem vai simplesmente parar e o carro também. E no avião, se acabar o combustível? Ele cai e morre todo mundo. Mas por que então ele é chamado de um meio de transporte mais seguro que existe? Não é com base nessa suposição que eu falei do acabar o combustível, e sim por causa da segurança do equipamento em si. Eu conversando com o Mário Verol, um abraço ao Mário Verol, ele é fotógrafo, eu tenho colocado aqui as fotos dele aqui de pássaros, e ele foi piloto de avião. E ele falou, André, a coisa mais improvável, mais difícil que existe é um avião dar defeito. Por quê? Porque existe uma segurança para segurança para segurança. É como se fosse assim, aproveitando o meio político, presidente, vice-presidente e o vice do vice-presidente. Tá entendendo, gente? Como é que é? É a coisa mais difícil. O carro, um navio, um trem não precisa de toda essa segurança extrema. Por quê? Porque se acabar o combustível, ele simplesmente vai parar e ninguém vai morrer. Então, devido ao avião ser um transporte que ele não pode dar defeito, é que tem segurança em cima de segurança em cima de segurança. E isso não existe no carro, não existe no barco, no navio, não existe no trem. Existe segurança? Sim, existe. Existe o freio, as coisas, tudo mais. Mas não tem segurança em cima de segurança. Por quê? Porque se eles derem defeitos, menos um freio de um carro, né? Já um freio de um carro, se exige uma certa segurança, porque se ele falhar, o carro vai bater. Mas em várias outras partes do carro, não. Se o carro parar de funcionar, simplesmente você para, pega o telefone e chama o reboque, né? Acabou o assunto. Mas não imagina um avião, ó. O avião parou, hein? Manda o reboque. Não existe isso, né? Então, é por isso que o avião é considerado o meio de transporte mais seguro que existe. Quando eles falam isso, é porque o equipamento em si, né? O avião, o transporte em si, ele é feito, construído para praticamente não dar defeito. E os aviões que caem, né? Pode ver, né? É uma raridade que acontece. Um distúrbio elétrico, ventos, sabe? Erro de pilotagem e assim vai. Mas de fato, nesse quesito, ele realmente é o meio de transporte mais seguro que existe. Mas só essa curiosidade para a gente raciocinar aqui. Muito obrigado, até o próximo vídeo.